comprometo também, Maria Lourdes, de fazer um documento, solicitar, através de ligações também, verba para a associação. Mais algum vereador? Vereador Tite? Eu queria, de novo, reafirmar o meu apoio à associação. Você diz que já está legalizada. Existe esse empecilho ou esta dúvida se ela pode receber recurso ou não. Acho que tem que ser sanado, né? Se ela pode receber recursos públicos. E aí partilho da ideia do Heberson de ir buscar fora também. Mas conversar com o prefeito para que ele possa fazer a engenharia da prefeitura, já que a associação não tem engenheiro, fazer um levantamento que há necessidade para, a partir daquele momento, a gente possa buscar recuo de quanto custa que tem que fazer. E eu me prontifico também a levar essa preocupação. A única coisa que é um pouco demorada, isso para quem está precisando de urgência, mas ao governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, tentar arrumar alguma coisa. Não é promessa, é apenas, tendo esse projeto, a gente encaminhar. Agora, é preciso deixar bem claro que é uma coisa que é uma burocracia para receber verba do Estado, que pode, do Estado ou qualquer outro órgão, demore um pouco, é isso que vocês estão com um pouco de pressa. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Gerson? Doutora, todas as certidões, CND, estão tudo regularizado da associação? Todas. Tá, a senhora já deu entrada a nível de Estado para que se possa receber verbas estaduais ou federais? Não. Se a senhora puder, então, preparar essa documentação, me comprometo, através dos deputados federais nossos do PSD, a gente encaminhar nos órgãos competentes a nível Estado e federais para receber essas verbas. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Fernando Betti. De Lourdes, eu também me comprometo, queria parabenizar a associação, me comprometo a buscar recursos, depois das documentações preparadas, junto ao Estado, né? Tendo em vista que a Prefeitura não tinha verba para arrumar o ar-condicionado da AMIT, né? Eu e o Gerson, nós participamos de uma reunião junto à AMIT, né? O Gerson está agariando recursos do governo federal, eu consegui 80 mil para a AMIT poder arrumar o seu ar-condicionado e algumas reformas dentro do teatro. Então, através do deputado estadual Estevão Galvão, nós podemos fazer isso pela associação do Luiz Gama. Então, eu estou aqui me comprometendo com você também. Isso não impede de os outros vereadores também estar trabalhando em trazer o recurso, mas eu estou aqui à disposição. Muito obrigada. A associação agradece. Mais algum vereador? Eu gostaria só de... doutora, eu desde a hora que você sentou aqui, o que eu nem sabia, o João Henrique, o Claudinei falou, eu estava até pensando, mas compensa voltar lá no passado? Né? É uma coisa meia... Por outro lado, às vezes compensa, para que o erro não seja cometido novamente. Eu não tenho dúvidas nenhuma, mas nenhuma dúvida, em dizer que foi um grande erro da prefeitura mandar para leilão aquele... Tanto errou que comprou de novo. Se não tivesse errado, não tinha comprado. Não estou aqui, já passado. E essa casa apoiou ainda. Errou, vamos ajudar. Teve que comprar de novo. Isso é o que eu estou falando, não está crucificando ninguém, não é nada disso não. É para que não aconteça novamente. Essa verba que foi comprada poderia estar sendo usado integralmente lá com vocês hoje. Então, houve esse erro sim lá atrás. Tanto errou que comprou de novo. Que isso não aconteça mais. Tá? Com relação à sugestão do Cláudio, eu acho super interessante, já procurar o Cláudio amanhã também. Com relação às sugestões dos vereadores em recursos, através dos seus deputados, das suas facções partidárias, é interessante também. Mas e se não conseguir? Eu já, desde já, eu acho que nós, a casa, tem que brigar para constar algum recurso no orçamento, mas isso seria só para o próximo ano também, tá? Porque passou já 2 anos e não teve nenhum recurso para o Luiz Gama. Então, desde já, pedir para que venha no orçamento, que estaremos votando esse ano, para 2014. Porque não é tão simples assim. Eu acho que eles não estão aqui por acaso, porque se continuar do jeito que está, eles não se... Desculpa, vocês não vão ter alvará. Se continuar, vocês não vão ter alvará. Então, eu acho que estudar essa possibilidade que o Cláudio falou que é interessante,
um alvará provisório, se bem que parece que não pode, mas levar o executivo mesmo, que a Câmara, o Legislativo não tem recurso para ajudar, nem é essa a função da Câmara, né? Mas é a função da Câmara, sim, votar o orçamento para poder ajudar vocês a viabilizar aquele espaço lá de preservação da cultura. Roberto, Oi? na realidade, esse do alvará precário, o alvará provisório, é fazer um cronograma com a Prefeitura de ajuda para, no caso, o Gama, né, os amigos do Luiz Gama, há um prédio propriamente dito, fazer essa reforma, mas criar um programa, um cronograma e vai cumprindo por etapa. Aí você pode fazer um estudo de um alvará precário para vocês poder conseguir verbas e trabalhar e conseguir levar o evento lá para dentro. A doutora te procura amanhã, Cláudio, você verifica? Ok? Tá ok. Doutora, obrigado, viu, doutora? Obrigada pelo uso da palavra. Reaberto os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, solicito ao secretário verificações de inscrições para o uso da tribuna livre nesta noite. Encerrada a tribuna livre, passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos vereadores. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. O primeiro vereador inscrito nesta noite é o vereador Chaves. Moacir. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao senhor prefeito municipal por ter aceito minha sugestão para manter a farmácia de alto custo no DRS até que o município se organize para atender melhor toda a população. Eu e toda a população agradecemos sua atenção e cooperação. Agora, com relação ao dissídio coletivo reivindicado pelos servidores municipais, gostaria de ressaltar que nós, vereadores, nos colocamos à disposição para intermediar um acordo entre as partes, prefeitura e servidores, devido à diferença salarial entre o reivindicado pelos servidores e o oferecido pelo prefeito e o oferecido pela prefeitura. Porém, é importante lembrar que a decisão quanto ao reajuste compete ao senhor prefeito. Entendo ser justa a reivindicação do aumento salarial. Porém, também entendo que o aumento não pode comprometer o orçamento do município. Por isso, sou a favor da negociação até o último minuto, evitando assim uma greve, que será prejudicial a todos, prefeitura, servidores e população. Vamos então tentar resolver o assunto com calma, conversas, propostas e contrapropostas, pois assim tenho certeza que chegaremos a um denominador comum, bom para ambas as partes. Agora, em nome do prefeito municipal, convido todos os vereadores e a diretoria do sindicato para uma nova reunião dia 13/6 às 17 horas na Prefeitura Municipal. Vamos comparecer e tentar solucionar esse assunto. Como de outras vezes, coloco-me à disposição no que for necessário e principalmente no que estiver ao meu alcance para tentar solucionar essa situação de uma melhor maneira possível. Obrigado a todos e boa noite. Aqui mesmo, pode ser aqui mesmo. Pode ser. Você está pedindo uma parte para o Dr. Chaves? Só o Cedido. Fica à vontade, claro. A parte do Dr. Chaves. Na realidade, na última assembleia que teve do sindicato, na segunda-feira, na realidade, da sessão da Câmara, a Mir compareceu aqui pedindo um apoio dos vereadores, né, no sentido de que interceda ou que acompanhe toda essa negociação que está acontecendo. E na ocasião eu sugeri que fosse nomeada uma comissão de contadores, inclusive o contador da Câmara, que eu entendo que é uma pessoa responsável, conhece muito o orçamento público, né, e é uma pessoa
tremendamente também muito competente. Mas por estranheza minha, no dia da sessão, da Assembleia, eu vi que não estava sendo realmente levado em conta esse ofício, né, que foi encaminhado ao sindicato, como sugestão, esses 3 contadores, né, para que realmente visse os números e que chegasse a um denominador comum. É importante, eu penso dessa forma, inclusive eu gostaria que tivesse o apoio, né, dos vereadores em si, porque a greve realmente é muito, muito, muito desgastante. Eu mesmo já participei de umas 3 ou 4 greves na minha história de prefeitura e não gostaria de viver novamente. Eu acho da seguinte opinião, eu acho que com essa terceira opinião e de uma pessoa de responsabilidade, como é o contador da Câmara, uma coisa que foi sugerida pela própria Mirdes, o apoio dos vereadores. Então, o apoio que nós estamos dando para esse entreviro que está acontecendo na realidade é um terceiro contador. Por quê? A partir do momento que nós vamos ver realmente os verdadeiros números. E, olha, eu sou favorável a 13%, eu sou servidor também. Então, eu não estou, e na realidade, na hora da Assembleia, eu fui chamado a atenção da federação, né, da sindicalista da federação, inclusive alegando que eu estava lá naquele momento com essa solicitação, porque eu era do lado do prefeito. E de maneira nenhuma eu estou favorável aos números do prefeito, eu estou favorável ao número da verdade. Eu acho que se puder dar mais, se puder dar 13%, 17%, que dê, mas que pelo menos a gente apoie uma coisa com responsabilidade, porque temos a história dos funcionários realmente que precisa desse aumento, mas também temos uma cidade a administrar. Então, é complicado para o executivo essa decisão. Agora, se os números forem favoráveis a um aumento, eu sou favorável ao aumento. E como acredito que todos os demais vereadores. Agora, para nós apoiarmos um movimento desse, temos que ter certeza desses números. Se puder dar mais do que os 6%, do que os 7% que o prefeito já está oferecendo, ótimo, 10, 13, 17, beleza, mas precisamos ver. Essa é a minha opinião. Eu gostaria que ficasse constatado isso daí. Que de maneira nenhuma eu estou contra o aumento do funcionário por estar na situação. Apenas eu gostaria de saber os reais números verdadeiros. Queria a parte. Eu ia... Posso falar? Pode. Eu ia pedir a tribuna depois, mas eu acho que, como vai linkar o assunto, eu prefiro já entrar também e já falar, se você me permitir. Se você quiser falar alguma coisa antes. Roberto, na Assembleia dos Servidores, estiveram presentes 4 vereadores. Claudinei Damalho, o João Henrique, o Claudinho e eu. Depois teve uma... O Dair? Não, Dair não. Depois teve uma reunião na prefeitura, onde novamente os 4 vereadores citados, mais o Odair e o Tite. Certo, Tite? E, na realidade, a intenção dos vereadores é intermediar para chegar num acordo, pois a proposta final e a decisão final, ela cabe ao prefeito. O que nós estamos querendo, com a atitude de participar, é tentar evitar essa greve, é tentar chegar num consenso, tentar chegar num denominador comum para que todos possam sair satisfeitos. Então, a nossa intenção é intermediar uma negociação. Eu vejo a negociação como várias conversas, não como apenas uma conversa, né, João? A conversa também não foi muito amistosa na prefeitura. Eu ia pegar a palavra depois, como eu estava dizendo, mas eu aproveito já que, como tem tudo a ver, é uma coisa só. Eu tive sexta-feira, na hora do almoço, junto com o Chaves, conversando com o Valdeir Samoneto, que é o contador da prefeitura. E eu confio muito nos trabalhos dele, por isso que eu fui direto a ele. Tá? Não que eu não confie nos outros, ou da federação, ou da Câmara Municipal, mas é que eu confio muito no trabalho do Valdeir, eu acho que é um cara muito sério. Tá? E os números apontados por ele, nos últimos 12 meses, a prefeitura, eu vou falar números redondos para não... ele imprimiu todos os documentos que nós pedimos, eu e o Chaves, na hora, tanto que pode ver que tem data, 7/6, às 11h15 da manhã. Tá? A prefeitura, nos últimos 12 meses, arrecadou quase 190 milhões de reais.
189.700. Ela gastou nos últimos 12 meses com o servidor público e os terceirizados que incluíram na folha de pagamento 83 milhões e meio, arredondando os números. Ela poderia ter gasto 97 milhões e 360. Vereador João, só um minutinho, senão na verdade você estava fazendo uma parte para o vereador Dr. Chaves. O Dr. Chaves terminou. Terminou? Encerrei. Beleza. Então, vamos entrar, você se inscreve e fala tranquilo Tudo bem, depois. é que era o mesmo assunto, por isso que eu achei que já está inscrito. Então, o próximo vereador inscrito, vereador João Henrique. Põe para mim, fazendo favor, Marcelo. Então, continuando, tá? Esse papel é apresentado, né, para mim é um documento apresentado pelo próprio contador da Prefeitura Municipal, tá? Aonde, para o limite prudencial, o que é limite prudencial? É o limite aonde o prefeito pode chegar sem correr risco pela lei de responsabilidade fiscal. Ele chega a quase arredondando 17%. Tá? Esse é um documento entregue pelo Valdeir, pelo contador. Ele ainda aponta coisas que foram faladas aqui e que a gente tem que prestar muita atenção, que a ASPA e a Santa Casa ainda não estão incluídas na folha de pagamento, como foi dito aqui. Tá? Elas ainda não estão incluídas. E se elas fossem incluídas, precisamos lembrar bem que só falta 6 meses para terminar o ano. Então não é aquele valor cheio. Tanto que a gente pegou um papel, quanto foi gasto com a ASPA até agora, não incluído na folha de pagamento, e quanto falta para pagar até o final do ano, tanto com a ASPA quanto com a Santa Casa. Então, eu confio muito no Valdeir, eu acho que é uma pessoa muito íntegra, nunca tive nada para desconfiar dele, então eu não preciso ter pareceres de outros contadores. Tá? Eu estou aqui para falar os números só, tá? Vejo que o sindicato pode sentar-se com o prefeito, chegar num denominador comum ainda, que seja bom para as duas partes, tá? Que isso eu vejo, como o Claudinho falou, greve, eu também já participei aqui na prefeitura, não é bom para nenhum lado, nem para o prefeito, nem para o servidor, e principalmente um servidor que trabalhou 43 anos na prefeitura municipal e hoje é prefeito. Então eu vejo que não é bom para ninguém, então eu quis somente levantar os números reais, para que se eu for questionado, eu tenha os números reais na mão. E esses são os números reais que me foi passado pelo Valdeir, e o Chaves estava presente. Eu não quis ir sozinho, tá? Comentei que estava indo, o Chaves falou, me espera que eu estou indo com você. Eu falei, então eu espero. Tá? Então, esses são os números reais, qualquer um pode ter acesso, tanto no site da prefeitura como Valdeir, ou se alguém quiser tirar uma cópia daqui também, foi entregue por ele, pode ficar à vontade. Uma parte, João, você me dá uma parte. João, então, me ajuda nesse aspecto de ter a opinião do Júnior, do contador da Câmara. Por quê? Obviamente, você está com esse levantamento, você é um vereador. Hoje você não está na frente do sindicato. Então, você passa esses números para o Júnior, pede para ele dar uma analisada nisso e vamos chegar. Porque se os números realmente estão corretos, como você está realmente dizendo, apresenta para o Júnior amanhã, que é o contador da Câmara, e vamos ver isso. Aí sentamos com mais vereadores que puder, né? E a gente leva na quinta-feira, né, Chaves? Na quinta-feira, já uma posição dos vereadores. Mas você, como vereador, com o contador da Câmara, com esses números realmente que são positivos, e eu também torço até que realmente sejam corretos, para que a gente apresente essa proposta. Você não precisa dar 7, Vanderlei, você pode dar 17, ou dar 13, que seja 13. O número, Claudinho, mas é o que eu falei. É importante isso, que haja esse parecer do contador. Aí nós todos estaremos junto com você e torcendo para que realmente seja correto. Não, Claudinho, mas João, isso que eu quis dizer. Só licença, um minutinho, Chaves, só para completar o dele, depois eu deixo. Tá. É isso que eu quis fazer. Como vereador, levantar os números corretos, e é o que eu falei, eu confio muito no Valdeir, e isso aqui, está no site da transparência. Não, João, eu concordo com você, mas ele tem a vamos qualquer ter uma momento. Posição para os demais vereadores ter essa certeza, uma posição do contador da Câmara. Novamente? Gente, os apertos sucessivos. Chaves. João. Chaves pediu. João, eu acho que os contadores, eu acho que entra naquela denúncia feita pela Mirtz. Porque a Mirtz falou que era Tribunal de Contas um valor, site da Prefeitura outro. Então, por isso que foi feita a sugestão dos contadores. Eu acho que
com relação ao aumento dos funcionários e com a folha atual, não tem a necessidade de todos os contadores. Não é isso, Claudinho? Não foi isso, Claudinho? Mas não era com relação à denúncia? Não, com relação a números apontados da Suspende os divergência. trabalhos regimentalmente por 10 minutos. Vereador Os Cláudio. números apontados pela contabilidade da prefeitura e pelo contador da federação, do sindicato. Os números que o João levantou, perfeito, acho que são válidos, mas precisamos, para dar uma credibilidade maior para os demais vereadores que não sabem dos números, para que o contador da Câmara fale realmente os números que o João apontou, porque aí nós vamos conversar com o prefeito na quinta-feira, respaldado da certeza, da responsabilidade. Vanderlei, você pode dar mais do que o 7 que você está prometendo, mas então precisa desse parecer. Eu não abro mão desse parecer, para que a gente vá e que ganhe mais que 7%. Eu estou favorável mesmo. Tem mais de 1.500 funcionários nessa ansiedade, realmente muitos até com dificuldade. Mas a gente sabe que nós temos que trabalhar com números. A lei de responsabilidade fiscal ela é muito séria. Ela é muito séria. E nós só vamos conseguir isso a partir do momento que nós tivermos um ponto de equilíbrio. Nem para o prefeito, nem para o sindicato, se os números não forem favoráveis. O que nós precisamos, na realidade, então, ter uma opinião de uma pessoa que conhece bastante contabilidade pública. Ele vai analisar os números, apurado até pelo João, representando os vereadores, para levar essa opção também a mais para o prefeito. Ô, João. Ô, Cláudio, eu não entrei nessa dos 3 vereadores, que eu acho que isso... Não, 3 contadores. Dos 3 contadores, desculpa, errei. Dos 3 contadores, até por quê? Porque eu acho que aquilo lá eu também entendi como Chaves, que seria sobre aquela denúncia. Só para apurar a denúncia. Então, o que eu fiz? Eu fui com o Valdeir, que eu sempre confiei muito nele, tá? E levantei os números da prefeitura, tá? Para mim saber o que estava sendo negociado, quem tinha margem e quem estava falando um lado ou outro. Tá? E eu entendi, isso aqui, se você quiser eu passo para você, não, João, não, já pode ficar, eu isso aqui é entregue pelo Valdeir. Eu acho, tá? então, que nós a prefeitura que apresentou isso aqui, não foi eu. Então, nós poderíamos convocar o Valdeir numa reunião extraordinária, para que ele realmente confirme os números, e, se possível, a gente conversa com o contador da Câmara. Mas é importante, eu não abro mão dessa... Ô, João. Não, Claudinho, então eu poderia subir com ele aqui, você dá uma olhada, eu largo até esses documentos com você, você vê se é verídico ou não. É importante os demais vereadores estarem presentes. Claudinho, João. Ô, João, deixa eu só fazer uma pergunta. Um minutinho só. Esse convite para o Valdeir comparecer na Câmara Municipal foi feito. Lembra, João? Eu fiz o convite a ele e ele falou que estava preparando um relatório e iria estar presente na Câmara. Era sobre aquela denúncia dos números não bater. Só com relação à denúncia. O esclarecimento com relação à denúncia. Não, que agora ele está preparado. João, ele pode vir. Deixa eu só fazer uma pergunta. Esses números, quando a Mirtz esteve aqui, questão do tribunal, a diferença do tribunal do site do município, né? O Vanderlei, ele esteve aqui presente, eu me recordo que ele fez a seguinte pergunta. Se estava escrito sobre prefeitura ou município. E aí, nesse documento, está escrito prefeitura, verbo da prefeitura ou verbo do município, que tem uma diferença grande, né? Ô, Heberson, se vocês lembrar, eu não sei se todo mundo lembra dos números, o que foi apresentado naquele slide do TSU é sempre menor do que o da prefeitura. Então, eu estou pegando da prefeitura que o gasto apontado já é maior. Tá? Isso apontado pelo próprio contador. Eu não estou entrando naquele assunto, que eu acho que é um assunto muito importante, que eu acho que todos os vereadores vão querer saber o esclarecimento depois do contador, mas como agora eu acho que está quase se encerrando o prazo para a discussão do dissídio, nós temos mais 2 sessões, se eu não estiver enganado, temos mais 2 sessões, e isso daí teria que passar agora, que já tem que vigorar a partir de julho. Então, eu estou me atentando nisso nesse momento, que haja uma conversa, que todo mundo, não estou falando número, nem que chegue nos 17, nem que dê 7, mas que chegue num denominador comum, que valorize o servidor que está aí hoje, que tenha margem para que se contrate servidores se estiver faltando no quadro, mas que sente e chegue num denominador comum sem mentiras. Por isso que eu fui levantar o número real que é apresentado hoje pela prefeitura. Então, esse número real é do município ou da prefeitura? É isso que eu estou perguntando. É assim, Heberson, esse daí é a receita corrente líquida.
É tá? geral. É só a prefeitura. Tá? Se a gente colocar o município todo, aí vai dar aquelas diferenças que o Vanderlei explicou, que às vezes o Instituto tem mais dinheiro, então cai para 41 ou cai para outros números. Então isso eu peguei somente a receita corrente líquida, somente o município. Na última reunião que nós tivemos no Salão Vermelho, a Cidinara, tá, colocou que a folha de pagamento, a última, foi de R$5.100.000, arredondando os números também. Então, o que significa isso? Você multiplica por 14 folhas de pagamento, você vai ver que tem 71.400.000 e você vai ver que ele apresenta 83. Por que ele apresenta 83? Porque ele tem mais gastos com algumas coisas terceirizadas que já entra no gasto de pessoal. Tá? Então, tudo isso eu tive o cuidado de pegar diretamente a receita corrente líquida com o contador da prefeitura. Eu vejo que aquela discussão dos números não bater é um problema mais sério que a gente vai ter que ver depois e vamos apurar. E eu concordo com o Claudinho, chamar os 3 contadores para que os vereadores fiquem cientes. Se um pegou num lugar, o outro pegou em outro, como o Vanderlei falou que pode ter acontecido, e a gente está esclarecido. Mas eu vejo em relação àquilo. Em relação ao dissídio, eu estou muito tranquilo, porque eu confio nos números apresentados pelo Valdeir. Ô, João, um minutinho só. Só para não gerar dúvida, assim, com quem está assistindo pela TV, pela internet, esse percentual de 17% foi cálculo realizado por você ou passado pelo contador da prefeitura? Esse foi eu que fiz, está ali o papel. Você pegar 83 milhões... Quem que pegou comigo aqui? Acho que o Magu pegou os papéis. Está lá. 83 milhões, 300 e alguma coisa. Você joga 17% em cima. Na verdade, se você for exato, eu falei que eu ia estar arredondando. Deve dar 16,95 mais ou menos. Tá? Você arredonda, vai chegar no limite prudencial do prefeito. Tá. Não vai chegar no limite... João, total por isso que eu insisto, levar esses números teu para o contador da Câmara, para que aí eu possa chegar com a minha equipe, chegar para o meu grupo e falar, gente, vamos apoiar esses números, é isso que eu quero, eu só quero isso, que o contador da Câmara dá o aval dele. Eu sei, mas esse número está aqui ó, no prédio, então, está aqui no podemos prédio, podemos marcar uma site. Reunião? Agora, se você quiser... Esses números que você está apontando, que você chegou a 17%, que eu também sou favorável, estou deixando bem claro. Não estou falando que tem que ser 17%, eu estou falando que a diferença tá, é 17%. Então. Agora, o número que chegar ao sindicato, eu só acho que tem que ter uma valorização melhor do servidor, o sindicato tem que entrar num acordo com o prefeito para não ter uma greve. Só levantei que a margem existe, que o sindicato pediu, a margem existe. É isso que eu quis levantar. Sim. Agora, eu não tenho nem... Hoje eu sou um vereador, eu não tenho nem poder para decidir o que o sindicato vai aceitar ou não da proposta do prefeito. O que eu vejo importante nessa posição desse terceiro contador é da possibilidade que se o Vanderlei pode dar mais do que os 7 que ele está oferecendo, não estou dizendo nem os 3, mas que seja 10, mas que realmente a gente vá para a reunião de quinta-feira respaldado com, vamos supor, bala na agulha, para chegar e nós negociarmos com o prefeito também uma opinião dele, uma opinião do sindicato e uma opinião dos vereadores. Mas esse papel aqui, tá? Ó, ele é assinado pelo Vanderlei, prefeito, Valdeir e o José Geraldo, diretor financeiro. Eu sei, João, mas vamos conversar. Não sei se eu preciso de uma opinião de outro contador. Mas por quê? Nós somos da casa, nós não podemos ouvir o nosso contador? Não, então, escuta, conversa com ele, sobe ali, pega os documentos e vocês fazem as contas. Mas eu gostaria que nós chegássemos com um representante da Câmara, na reunião de quinta-feira, com uma proposta da Câmara, ou pelo menos com uma análise feita com o contador da Câmara. Então, mas eu não vou levar a proposta da Câmara, eu acho que isso é função do sindicato com o prefeito. Não pode ser da Câmara, proposta, eu pelo menos não vou me meter nisso. Eu acho que isso não tem nada a ver comigo. No meu papel hoje, vereador. Uma indicação da Câmara. Na última assembleia que teve lá, o Claudinho levou sugestão de juntar os 3 contadores. Aquela senhora, não lembro o nome dela agora, que é lá do sindicato, lá, ela é da São Paulo. Ela é Tapira? Da Federação. Federação, isso. Federação. Ela falou que era para a gente analisar, que eles já sabem o quanto o prefeito podia dar, que eles não iam juntar com os 3 contadores. Por isso que ela falou depois... Ela falou para você, ela falou comigo também. Na realidade, a Mirdes falou que ela confiava nos números apontado pelo contador da federação, que para ela já era o suficiente. Eu acho que não, nós também, para nós apoiarmos... Mas ela falou que nós tínhamos direito de a gente juntar os 3 contadores e fazer isso. Só que eu acho uma coisa assim, ó,
Lá eles já viram que tem essa condição de dar esse aumento. Agora, eu não sei qual a expectativa do contador da Câmara. Tudo bem, ele vai falar a mesma coisa que o Valdenir falou, é impossível que vai ser diferente do quanto que tem. Agora, a possibilidade do que tem aí, você acha que dá para chegar até os 16%, 17%? Ô, Claudinei. Só acabar de completar, para você me responde. Aí tem condição dele contratar o que ele está precisando? Na folha de pagamento? Mais uma pergunta. Eu acho que 7% é muito pouco. Tem condição de dar mais? Isso já eu não sou alfabeto, já sei que tem condição de dar isso. Eu já participei de várias greves aqui da prefeitura, várias reuniões de aumento, e sempre foi essa luta. Eles oferecem lá embaixo, depois vai subindo, chegar mais ou menos num percentual aí, mais ou menos, que dá para as duas categorias. Mas eu acho que como tem, nesse caso, dando os 17%, ele chega até que limite, 51%, 47%, 52% da arrecadação do município. Ô, Claudinei. Se você tem alguma noção para me explicar. Ô, Claudinei, eu quero sempre deixar bem claro aqui que esse percentual não sou eu que tenho que decidir. É o prefeito e o sindicato. Não, eu sei. Pela experiência como presidente... Só estou repetindo, deixar bem claro isso aqui, que é uma competência da diretoria do sindicato, que depois leva para uma assembleia, e do prefeito. Essa responsabilidade não é minha, tá? Hoje eu sou aqui. Então, a única coisa que eu quis fazer, tá, é levantar os números reais, que até agora, como eu não tinha participado de reuniões do sindicato, tá, e eu não tinha os números reais na mão, eu queria ver os números reais como eu sempre vi, tá, para mim poder me posicionar. Então, foi o que eu fiz e o que eu tentei trazer a casa. Tá? Por quê? Esse aqui é o fechando o quadrimestre de abril. Tá? Do ano passado para esse ano, ele já teve um aumento de 3 milhões na receita, em 4 meses. Tá? Então, a tendência é você discutir sobre um aumento, esses 16,90 por 17, arredondando o que eu achei, tá? É no que ele está arrecadando hoje, nos últimos 12 meses, que fechou em abril, tá? Apresentado no site da prefeitura. Com isso, ele chegaria com 17, tá? É isso que eu quis levantar, no 51,3. Tá? Se eles chegarem num denominador comum que seja menor que isso, é lógico que vai sobrar margem para contratar. É lógico que a arrecadação, a tendência dela, pode ser que não seja subir tanto como subiu o ano passado. O ano passado houve um superávit muito grande, tá? Depois da receita do orçamento aprovado, houve um superávit muito grande. E o que aconteceu? O que foi discutido lá atrás, na hora que chegou agora no final, você vê que está em 43%. Quando o sindicato, na época, a diretoria fez a reunião, a gente achou que ia chegar em 48%, 49%. E não chegou, porque a receita continua subindo até dezembro. Ela não para. Tá? Às vezes, em momentos, ela sobe mais, tem momentos que ela sobe menos. Mas eu nunca vi a receita, pelo menos nesses últimos 4 anos, cair. Isso eu nunca vi. Às vezes eu vejo momentos dela subir mais, como foi o ano passado, que teve um superávit de 28 milhões de reais. Tá? Nunca aconteceu isso também. Tá? E como eu vi já ela subir 9, subir 8, entendeu? Então, depende do ano. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eu fui levantar os números reais para ver se o que o sindicato estava pedindo e o que o prefeito estava oferecendo, se estava dentro da margem que podia. E hoje está. Então, eu sei o posicionamento que eu vou tomar. Tá? É porque quando ele passou para nós que a receita ia cair em vez de subir, pelo que você está passando, está subindo. O primeiro quadrimestre ela passou de 186 milhões, fechado em dezembro, para 189 milhões e 787. Tá? Então ela subiu em torno de 3 milhões. Como eu falei que ia falar tudo número redondo, em torno de 3 milhões. Então, pode ser que no próximo mês, ela não suba, nos próximos quadrimestres, ela não suba 3, ela suba 1, suba 2 milhões. Não tem tá? possibilidade de Mas a margem que o sindicato está pedindo é dentro da arrecadação atual. Não é prevendo um orçamento maior. Então, cada hora que o orçamento quadrimestre for aumentando a arrecadação, ele pode contratar mais servidores. Por quê? Ele vai diminuindo o gasto dele com a folha. E isso sempre aconteceu. Se discute para chegar perto dos 48, 49, 51. Tá? Quando você chega no final do ano,
Ele está usando 46, 47. Como teve esse ano que teve um superávit muito grande, ele usou 43. Tá? Então, por quê? Porque ele teve um superávit, então o que ele gastou com o funcionário foi menos. Porque ele teve uma arrecadação maior do que ele estava prevendo. Então, não dá para você ter bola de cristal e definir. Agora, eu nunca vi nos últimos 4 anos a receita cair. Tá? No geral. Às vezes pode cair num item, mas ela tem uma melhora no outro. Tá? Então, isso há essa diferença. Agora, a receita no montante cair, eu nunca vi. Tá? Ô, João, então, para finalizar, assim, em relação a mim, de maneira compreensível para toda a população, vamos pensar assim, que tem bastante, centenas de pessoas nos assistindo e nos ouvindo em casa, né? Então, de maneira bem assim, simples, o prefeito tem a possibilidade de aumentar. É isso. É os números apresentados pela própria prefeitura. Tá? Esses números não sou eu que coloquei no papel. Tá? Os números estão na transparência, eu acho que está aqui. Então, eu vejo, aquilo que eu deixei bem claro, eu só queria levantar os números reais, para as pessoas não ficar falando, depois ficar colocando que as pessoas estão querendo atrapalhar, estão querendo ajudar, ou estão querendo fazer algazarra. Eu quis levantar os números reais para mim ter consciência do que pode. Tá? E é isso que eu quis fazer. Então, por isso que estou tomando muito cuidado para não citar números, porque pode ser que o prefeito faça uma proposta mais digna, eles acabem aceitando. Então, isso é um problema da diretoria do sindicato, da Assembleia, com o senhor prefeito, não minha. Só para, Helenice, antes, eu queria eu falar alguma coisa, dar a minha opinião referente ao assunto. A minha opinião é o seguinte, realmente é isso que eu iria falar. Eu já falei para a presidente do sindicato, e falei também para o prefeito que eu não tenho conhecimento técnico desse assunto. Então eu vejo assim, hoje a Câmara Municipal, o sindicato pediu um apoio, porém cabe essa decisão aos dois, a negociação aos dois, à prefeitura e ao sindicato. Não chegou em nenhum instante até essa casa para nós nos manifestarmos, né? Então eu vejo assim, como vereador, claro, vou defender assim até o último limite possível para os servidores, né? Estamos defendendo os servidores. Claro, eu não vejo, agora eu vou, de certa forma aqui também, eu vou pensar do lado do executivo, que cabe a nossa responsabilidade também, de escutar o executivo e também tentar entendê-lo. Eu vejo que o Vanderlei, durante anos, trabalhou nesse setor financeiro. Não vejo motivo algum dele ficar aí segurando também no sentido desse controle. Para quê? Para prejudicar o servidor? Então, nós temos que ter cautela, essa Câmara Municipal, né? Vamos realmente analisar os dois lados. Sou contra os contadores irem lá, viu, Cláudio? A minha opinião, porque não cabe a essa casa participar dessa negociação. E sim, vamos colocar de maneira o quê? De ajudar os dois lados, o servidor e o executivo. Não podemos tomar minha posição, viu, gente? Não podemos simplesmente atacar. Eu não tenho conhecimento de causa, você tem, né? Eu não tenho. Então, quero lutar, sim, até o último o centavo do ajuste. Então, eu defendo aqui o sindicato e vou, assim, junto com o sindicato, solicitar do executivo, mas, claro, com muita cautela, todos os possíveis centavos para os servidores. Então, nessa luta, vamos ter coerência e lutar sim, né? Sou contra a greve, mas se preciso for, é democrático. Eu gostaria de dar um parecer da seguinte forma. Nós estamos discutindo alguma coisa que não é da nossa competência. O legislativo, ele deveria partir dessa discussão depois de uma proposta do executivo ou do sindicato. Até aqui, tudo são suposições. E o entendimento tem que partir sindicato, prefeito. A hora que chegarmos para a Câmara Municipal, o sindicato e o prefeito estabeleceram X ou Y, aí vai passar pela casa a discussão para a votação. E no momento que vier para a casa discutir,
como você disse, Kevson, não somos pessoas técnicas para fazer o entendimento dessas contas, propostas, números. A maioria dos que estamos aqui, nós não temos essa condição técnica de avaliação. E o momento ainda é deles. Nós podemos estar com essa discussão tentando passar, mesmo que não seja, uma ingerência junto aos dois órgãos, às duas instituições, que não é nossa competência. A proposta é dos servidores com o prefeito, para depois chegar à casa. Claro que vai ter o apoio. Eu acredito que a casa aqui vai ter a sensatez de dar o apoio diante do equilíbrio. Nós temos uma população a estarmos estabelecendo seguranças de saúde, educação e tudo aquilo que a Constituição nos garante dar a eles, como temos o servidor para ser valorizado. E aí vai caber, quando vier a negociação estabelecida, que hoje nós não temos poder, ingerência e nem palpites a dar. É X, é Y, é 10, é 15, é 20%. Não nos compete nesse momento e seria talvez até um pouco irresponsável nós lançarmos aqui algum entendimento, mesmo que seja pessoal. É difícil, porque qualquer entendimento pessoal que a gente tenha nesse momento pode sugerir qualquer interferência dentro do Poder Executivo. E nós temos que ter essa responsabilidade para a gente, como nós nunca queremos que o prefeito venha interferir aqui, eu acho que a gente tem que deixar esse papel para eles. Depois, sim, vai chegar na casa. O sindicato não concorda com o aumento que o prefeito concedeu. O prefeito diz que não pode dar um aumento maior. Aí nós vamos discutir, porque aí vai passar para nós votarmos. E aí, se necessário for, Claudinho, os vereadores que não entendem do assunto, não conseguem ter a clareza em que posição votar, em que posição aceitar, vai se buscar entendimento, como nós fizemos com a lei dos bares. Vereadores foram buscar propostas com outras instituições, com pareceres jurídicos de outros locais. Nós faremos isso aqui com a casa. Aí nós vamos estudar a casa, porque de repente nós estamos discutindo alguma coisa que os dois podem ter entrado em acordo lá. Entendeu? Então eu acho que é prematuro a discussão nesse momento. E a casa, a hora que chegar para nós temos a responsabilidade de votar no equilíbrio. É esse o nosso papel. No equilíbrio de garantir à população todos os serviços que dela tem direito sejam garantidos e que o servidor tenha seu reconhecimento necessário, que todos nós sabemos. Não precisa dizer que é o servidor que toca a prefeitura, que é ele que mantém os serviços. Claro que sabemos. A população também sabe disso. Agora, o servidor também tem que lembrar que antes dele ser funcionário do prefeito, ele é funcionário da população. Por isso, e nós, como vereadores, sabemos o equilíbrio dos dois lados. Dar a seguridade ao servidor para que ele tenha um incentivo, uma dedicação maior ao seu serviço prestado, porque ele presta serviço para a nossa comunidade. E, do outro lado, garantir que o executivo tenha condições de manter tudo aquilo que a Constituição estabelece. Eu acho que, em suma, é isso. Técnico, dados, é mais, é menos. Eu acho que não cabe a nós, nesse momento, essa discussão. Eu acho que nós, quanto menos discutirmos isso nesse momento, nós estamos deixando isento a casa para que eles discutam, para que eles estabeleçam. Depois nós vamos discutir aqui a hora que vier para a nossa competência. Eu só quero deixar bem claro aqui que em nenhum momento eu falei em percentual aqui, que eu falei que a responsabilidade é dos dois. Agora, sempre essa casa aqui ajudou e ajudou muito a intervir. O Tite já participou, o Ademir já participou, Claudinei e Roberto. E não chegar no que pode chegar, que é uma greve. Que isso não é bom para ninguém. Então já foi pedido sim, o sindicato já pediu aqui para todo mundo que a gente ajudasse no que fosse possível. Então por isso que eu disse aqui que nós não vamos entrar em números, porque não é um problema nosso entrar em números. Em nenhum momento eu disse isso e em nenhum momento eu disse percentual. Agora, essa casa sempre respeitou muito o servidor público municipal, espero que continue respeitando.
tá? Porque é ele que toca a cidade e sempre teve um respeito muito grande do ex-prefeito nos 4 anos que eu estava à frente do sindicato. Então vamos deixar isso bem claro, tá? Então por isso que eu estou intervendo um pouquinho nisso daí, levantando os números reais, para que todo mundo tenha os números reais, que está no site da prefeitura, não é um número que eu inventei, está no site da prefeitura, para que cada um possa ter a tranquilidade de saber na hora de votar. Porque depois, na hora que chegar para votar aqui, a gente não tem mais o que fazer. Ou vota porque a gente não pode aumentar gasto. Então, ou a gente vota o que ele mandou, ou a gente não vota. Então, eu acho que essa discussão tem que ser a mais ampla, essa discussão tem que ser um pouquinho mais aprofundada e tem que ter o nosso apoio sim, porque eu vejo que o servidor é o maior patrimônio da Prefeitura Municipal. Eu concordo que tenha que ter o nosso apoio, mas concordo também que a casa que não tem necessidade de votar com o parecer do sindicato. A casa tem que ter a liberdade de votar com o parecer que ela entenda que é melhor. Então, eu acho que é esse o apoio que nós devemos dar ao servidor e à comunidade por quem nós defendemos. Roberto, eu acho que a intenção dos vereadores foi com relação a intermediar um acordo, pois no primeiro momento foi dito pelo sindicato que havia sido dito pelo prefeito municipal que as negociações estavam encerradas em 6%. E, na realidade, as negociações não estavam encerradas em 6%. Então, a intenção dos vereadores é intermediar um acordo, conseguir o maior aumento possível, sem comprometer o orçamento do município. Então, a nossa intenção é chegar num consenso. Prefeitura, servidor municipal. Ninguém aqui vai intervir em número, ninguém aqui vai determinar 10%, 12%, 9%. Isso não, isso é função do executivo. O que nós nos propusemos foi apenas aproximar poder executivo, prefeitura e servidor municipal, para chegar num consenso. Doutor, só para completar, é o seguinte, eu vejo que a questão do sindicato, ela veio aqui nos pedir apoio. De fato, o sindicato veio aqui nesta casa e manifestou a solicitação de apoio, né, as negociações aos vereadores. Por qual motivo que levou a presidente Mirtz vir aqui? Pelo excesso, de certa forma, de solicitações de aberturas de concurso público de diversos servidores que está em trâmite nesta casa. São vários cargos de servidores que estão aqui, presentes nesta casa, em discussão, né? Então, eu entendo também o lado do sindicato nesse sentido, né? Essa preocupação, que são mais de 100, né? É isso, né, Ademir, que está na comissão, 104 cargos, que está aí em discussão. Claro, então, neste momento, esta casa realmente está analisando essa questão com muito cuidado. Como que nós vamos liberar? Se a questão de verba também. Então, tudo isso, também entendo lá do sindicato dessa solicitação, que cabe sim a esta casa essa análise. Então, de certa forma, o apoio, essa casa também tem dado nesta negociação, que de certa forma o executivo viu que não tinha solicitação de cargos, que foi retirado. Até, não é isso, João? Né? Foi retirado por entender que já existia. Então, tudo isso está sendo analisado também por esta casa. Conforme o doutor Ademir se posicionou na semana passada, né, que a Comissão de Justiça, para essa negociação, também tem os cargos para a gente não liberar, de certa forma. Então, tudo isso, de certa forma, nós estamos apoiando. Né? Não de maneira legal. É o que eu vejo assim, não por essa finalidade, mas ocasionou ditar a questão do sindicato, o dissídio, com os cargos solicitados pelo executivo, que está em trâmite nessa casa. Mas, Heberson, eu acho que independente dos cargos, o que tem que ser valorizado agora é o dissídio. E como estava havendo um atrito, o que foi solicitado aos vereadores foi essa aproximação, essa intermediação, e não a decisão de quantos por cento serão dados. Então, a nossa participação na Assembleia, com a presença do Claudinei, com o João Henrique, do Claudinho,
ouvir os dois lados e tentar chegar num consenso, sem interferir. Ninguém vai interferir em absolutamente nada. Essa decisão é do prefeito e do servidor municipal. O que ocorreu foi apenas uma aproximação. Mais algum vereador? Eu só queria dar uma opinião com relação a esse assunto. Eu não estou assim tão tranquilo quanto vocês, não. Tá? Eu acho que nós só temos 2 sessões para analisar esse projeto. Eu acho que, claro, o percentual todo mundo já falou, quem tem que decidir é o executivo com o sindicato, isso é coisa deles, mas eu acho que esse número já teria que vir da prefeitura num consenso com a Câmara Municipal. Uma vez que vou dar um exemplo aqui, uma vez que você vê um projeto da prefeitura, que ele vai dar 8%, nós não podemos fazer uma emenda aqui, tá, para 10%. O que nós podemos fazer para diminuir, aumentar não. Então, esse número, na minha opinião, tem que vir já com o consenso da Câmara Municipal. Tá? Porque senão o que vai acontecer? E acho até que teria que vir na próxima semana, porque depois só tem mais uma sessão, vai entrar em recesso, e se isso... nós temos uma outra possibilidade, devolver o projeto. E aí o que acontece? Tá? Vai ter o quê? Sessão extraordinária ou vai ter que fazer uma folha de pagamento complementar? Então eu estou um pouco preocupado com isso. 2 sessões só, eu acho que esse número já deveria vir com consenso com a Câmara Municipal. Fica registrada essa preocupação. Para que isso não vire uma greve, né? Porque eu, sinceramente, do jeito que está indo, as últimas palavras que eu tenho foi do senhor prefeito municipal saindo daqui, que não tem condições de dar mais que 7%. Alguém tem alguma... 6? 6 não, foi 7. 6? Saiu daqui com então, 6%. Eu não escutei mais nada além disso. Não. Agora aumentou para 7%. Vai ter uma nova reunião na quinta-feira. As conversas estão abertas. Eu acho que não tem nada fechado, Roberto. É tudo uma questão de consenso. Tem que conversar. Por isso que se chama negociação. Correto? Tem que chegar num número, um denominador comum. E a nossa situação, vereadores aqui, é intermediar essa conversa. Sem a possibilidade de decidir nada. Mas vamos intermediar. Intermediando, nós vamos conseguir evitar o pior, que é a greve. A greve vai ser prejudicial a todo mundo. Ao prefeito, ao servidor, à população, a nós, então, todos. Só a última pergunta. Nessa reunião que teve com o prefeito, que aqui era 6, aí vocês estão me falando que ele já passou para 7. Era 6, passou Mas esse 7 é definitivo? Não. O 7, presta atenção, o 7 não é definitivo, tanto não é definitivo que tem uma nova reunião marcada para o dia 13 às 17 horas. Então, o prefeito ele está aberto à conversa. Não foi batido um martelo em 7%. Então, e a nossa função aqui, eu acho que é participar, ouvir os dois lados e intermediar. E não decidir absolutamente nada. Não compete a gente decidir. Como a Helenice falou, compete ao prefeito e compete ao servidor. Só que eu acho que essa intermediação nossa é importante, porque eu acho que com essa intermediação nós vamos evitar a greve. Greve não é bom para ninguém. Vamos participar. Dia 13 tem uma reunião. Na última reunião, nós tivemos presente em 5. Por que não ir os 15? Vamos participar. Vamos decidir junto. Eu acho que é importante a opinião, é importante a participação. Boa tarde, senhor presidente. Vereador Rui. O vereador Chaves, nós não, pelo menos eu, até questionei a Juliana, não fui avisado dessa reunião. Eu fiquei na casa até 3 horas da tarde e não sabia da reunião, por isso não estive presente. Não, tudo bem, Rui, mas nessa reunião do dia 13, todos estão convidados a participar. Todos. Todos os vereadores, diretoria do sindicato, prefeito. Eu acho que a nossa função é participar e intermediar um acordo e evitar essa greve. Mais algum vereador? Reabertos os trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores inscritos da última chamada. Não havendo mais vereadores inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes. Recompostas as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Oi. É verdade, acho que já está tudo pronto. Já. Tá tudo... Ô, Ju, só mostra para mim o que tem.